Novembro de 2021. Os investigadores criminais do IRS cercaram esta casa à beira do lago, avaliada em mais de $900 mil na cidade de Nashville, Geórgia. Durante a operação, eles encontraram, escondida debaixo de um cobertor no armário de um banheiro, esta lata de Cheetos. Dentro dela, havia uma placa de computador que continha o equivalente a 3 bilhões e 400 milhões de dólares em bitcoins. Ele é Jimmy Zong. Se tornou o protagonista do maior roubo de bitcoins da história da Dark Web, levando mais de 50 mil bitcoins da Silk Road, que naquela época era um dos mercados mais sombrios e perigosos da Deep Web. À primeira vista, Jimmy parecia apenas um estudante de informática introvertido, diagnosticado com autismo, mas sua mente brilhante criou um plano ousado. Jimmy Zong cresceu no condado de Cobb, ao norte de Atlanta, filho de imigrantes chineses. Seus pais passavam a maior parte do tempo trabalhando ou brigando entre si, e raramente demonstravam qualquer tipo de afeto. Durante a infância, Jimmy também enfrentava o sobrepeso e fazia parte do espectro autista, o que tornou seus anos de criança bem difíceis e marcados por bullying constante até terminar o ensino médio. Por isso, durante a adolescência, ele encontrou refúgio na frente de um computador. Na internet, ninguém o julgava pela aparência, e ele podia se comunicar só escrevendo. Sua capacidade intelectual era tão alta que ele aprendeu programação de forma autodidata, antes mesmo de entrar na faculdade. Naquela época, a internet era um lugar muito mais anônimo do que hoje, e nela se reunia muita gente excluída na vida real. Com o tempo, seus pais se divorciaram. E depois de se formar no colégio aos 18 anos, ele conseguiu entrar na faculdade graças a uma bolsa. Se matriculou em engenharia de computação na Universidade da Geórgia. Ao se mudar para a cidade universitária de Athens, longe de Atlanta, sua vida tomou outro rumo. Ele estudava algo que realmente amava. Começou a conviver com pessoas com interesses parecidos, saía para beber e conhecer garotas. Mas pela primeira vez, sentia que as coisas estavam começando a melhorar. Em 2009, foi gerado o primeiro bloco de Bitcoin, e Jimmy fazia parte daquela primeira leva de curiosos que exploravam essa nova tecnologia. A rede ainda era minúscula, e a dificuldade para minerar era quase zero, o que permitiu que ele conseguisse cerca de 5 mil Bitcoins usando apenas seu notebook. Hoje isso representa uma fortuna, mas naquela época as moedas praticamente não valiam nada. Com o tempo, Jimmy parou de dar importância e simplesmente esqueceu aquele notebook com todas as criptomoedas dentro. 2 anos depois, o Bitcoin chegou a valer $1, e Jimmy lembrou que em seu notebook antigo tinha 5 mil Bitcoins que valeriam uns $5 mil. Correu para procurar o computador, mas infelizmente o disco rígido estava danificado e não conseguiu recuperar a maior parte do tesouro. De qualquer forma, Jimmy enxergou aí uma oportunidade. O Bitcoin servia para sair para farra com os amigos e finalmente se sentir aceito. Por isso, colocou como meta minerar mais Bitcoin de qualquer jeito. No entanto, em 2011, a comunidade do Bitcoin já tinha crescido muito. Existia uma exchange enorme chamada Mt. Gox, e a dificuldade de mineração tinha subido tanto que já era impossível minerar Bitcoin apenas com um notebook. Em agosto desse mesmo ano, Jimmy se registrou no Bitcoin Talk, o maior fórum de Bitcoin, usando o pseudônimo MB300SD. O 300SD era um modelo da Mercedes-Benz que Jimmy sonhava em ter. Nessa época tinha começado um dos primeiros bear markets, que fez o Bitcoin cair de um preço recorde de $30 para $12 no momento em que ele entrou no fórum, e a queda continuava. No dia 12 de setembro desse mesmo ano, Jimmy lançou o Bitponzi.net, uma mistura de jogo de apostas com esquema Ponzi. Não era uma ideia nada original. Era praticamente um clone de outro site chamado BitcoinDoit.net. Naquele momento, o Bitcoin valia $6. Assim, Jimmy juntou uma boa quantidade de Bitcoin enquanto o preço despencava até $2 no final de dezembro. O Bitponzi durou alguns meses. Enquanto o Ponzi de Jimmy quebrava, um certo Ross Ulbricht criava outra página na Dark Web, o Silk Road. Para alguém como Jimmy Zong, esse site era praticamente um paraíso, não porque ele curtisse coisas ilegais, mas porque era um espaço acessado pelo navegador Tor e onde se podia pagar com Bitcoin. Então Jimmy entrou e fez o que qualquer universitário com autismo, tentando fazer amigos em uma nova fase da vida, faria: comprou cocaína.
Uma decisão que, sem dúvida, marcaria todo o resto de sua vida universitária. Jimmy começou a fuçar no site e fez 2 pedidos de cocaína, mas depois da segunda vez se arrependeu e quis sacar o saldo da conta. E supostamente aqui rolou o hackeamento de forma involuntária. Jimmy tentou retirar os bitcoins que tinha depositado no Silk Road e clicou 2 vezes rápido demais. Quando foi verificar sua carteira para ver se a transação tinha sido feita corretamente, percebeu que, na real, a transação tinha acontecido 2 vezes. Em outras palavras, ele recebeu o dobro. No começo, meio confuso, pensou que era um erro da carteira, mas a blockchain não mente. A transação tinha mesmo se repetido. Testou de novo, depositando mais grana e retirando ao clicar rapidamente até 5 vezes, e multiplicou o dinheiro por 5. Assim, ficaram registradas as transações em uma de suas carteiras. No início, Jimmy roubou o equivalente a $50.000 em Bitcoin, mas claro que não se contentou com isso e começou a criar várias contas no Silk Road, fazendo 140 transações até juntar um butim de 50.000 Bitcoins, o que na época equivalia a uns $600.000. Depois desse suposto hack, o próprio Ross Ulbricht teria escrito para Jimmy, e Jimmy contou que tinha descoberto a falha simplesmente clicando rápido 2 vezes. Então, em teoria, Ross Ulbricht lhe deu 5.000 bitcoins como recompensa por mostrar a vulnerabilidade, que depois ele conseguiu corrigir. Depois do roubo, Jimmy usou mixers para misturar o dinheiro e assim evitar que alguém rastreasse, e se registrou no Bitcoin Talk com um novo apelido, Loaded, carregado. Na sua assinatura, colocou uma carteira com 40.000 bitcoins e a descrição: Bitcoin Multimillionaire Broker and Asset Manager. Foi nesses anos que Jimmy vendeu uns 300 bitcoins para ter liquidez, mas nada do roubo do Silk Road. Só vendeu o que tinha conseguido minerando e com o BitPonzi. Usou o dinheiro para comprar uma casa em Athens e, como dá para ver na foto, também comprou a Mercedes que sonhava desde adolescente. Em teoria, dá para dizer que ele passou despercebido porque não mexeu no dinheiro do Silk Road. Mas isso não é toda a verdade. Jimmy começou a sair cada vez mais para baladas e seguia usando substâncias. Uma noite, estava no Ed's Calzone, um restaurante italiano, quando encontrou umas garotas e ofereceu cocaína. O que Jimmy não esperava era que havia um policial de folga com o ouvido bem atento. Ele ouviu a conversa e ficou de olho. Viu Jimmy sacar um saquinho com pó branco e um chaveiro com uma colherzinha minúscula. O policial chamou os colegas, fizeram um teste de drogas em Jimmy, deu positivo e ele foi preso. Provavelmente a treta terminou com uma multa, mas não há mais informações sobre o caso. Apesar de que naquele momento, os federais já estavam de olho no roubo do Silk Road. Ainda assim, não faziam ideia de quem estava por trás. E em 2017 várias coisas aconteceram. Primeiro, alguém no subfórum de Bitcoin do Reddit escreveu que dava para rastrear o dinheiro da carteira de Jimmy no Bitcoin Talk até um endereço ligado ao Silk Road, porque aparentemente o mixer que ele usou não funcionou direito. A segunda coisa foi que rolou um chamado hard fork no Bitcoin. Resumindo, surgiu uma nova moeda chamada Bitcoin Cash. Se você tinha um Bitcoin, recebia um Bitcoin Cash. Jimmy, como tinha 50.000 bitcoins, recebeu 50.000 Bitcoin Cash. Essas moedas ele vendeu em uma exchange registrada em um paraíso fiscal e comprou mais Bitcoin. Lucrou uns 11 milhões a mais que não poderiam ser tão facilmente associados ao dinheiro do Silk Road. Vale lembrar que, quando Jimmy roubou o Silk Road, o Bitcoin valia $12. Depois, disparou até $3.300. Já não era apenas um multimilionário como diziam no Bitcoin Talk. Agora era bilionário e tinha que viver como tal. Ele comprou um Lamborghini, motos aquáticas e um iate. Também começou a viajar com os amigos para assistir a jogos de futebol americano em qualquer canto dos Estados Unidos. Pagava hotéis 5 estrelas para todo mundo e chegou até a dar de presente celulares com carteiras que continham 50 bitcoins dentro. Agora Jimmy podia literalmente comprar amizades. Às vezes, viajava com esses colegas para Los Angeles e dava $10.000 para cada um torrar nas lojas luxuosas da Rodeo Drive. Não fazia questão nenhuma de esconder que estava cheio da grana. Como era da área de informática, dizia que tinha minerado Bitcoin e não era nem mentira. Ele também entrou no mercado imobiliário, comprando 80% de uma empresa de imóveis em Memphis. E segundo o seu LinkedIn, que depois foi apagado, era CEO da própria companhia, a JZ Capital LLC. Além disso, pegou a mania de andar com muito dinheiro vivo.
comprou uma maleta na Amazon e a encheu com pelo menos $600 mil, como se fosse traficante. O objetivo era impressionar uma garota, mas não funcionou. Por mais que pudesse comprar amigos, parecia que o dinheiro não comprava tudo. Mas o resumo era simples. A vida sorria para Jimmy como nunca antes. Ele tinha luxo, amigos e podia fazer o que quisesse. De repente, um dia voltou de viagem e, quando entrou em casa, descobriu que alguém tinha invadido e levado uma maleta com $400 mil em espécie e mais $200 mil em Bitcoin. Nesse momento, pegou o telefone e ligou para o serviço de emergência. Acabava de cometer o maior erro da sua vida. County 911. Someone broke into my house. And what is your name, sir? It's Jimmy Zhong, Z-H-O-N-G. Um policial local revisou as câmeras e percebeu que o ladrão era um cara magro, todo encapuzado. Ele quebrou uma janela para entrar e sabia exatamente onde estava o dinheiro. O mais provável é que fosse alguém que já conhecia Jimmy ou que tinha algum contato próximo. Apesar das imagens, a polícia não conseguiu identificar o suspeito e o caso foi arquivado. Como Jimmy ficou paranoico com a ideia de ser roubado de novo ou de alguém voltar a invadir sua casa, ele se mudou para uma área mais isolada, na rua Hidden Harbor Trail, em frente ao Lago Lanier. Só que, enquanto Jimmy curtia seus luxos mais afastado e tentando passar despercebido no novo bairro, existiam uns funcionários que nunca deixam nada passar. Estamos falando do IRS, Internal Revenue Service, o equivalente à Receita Federal, casa de alguns dos agentes e investigadores mais preparados do planeta. Os dois agentes que pegaram o caso foram Trevor McAleenan, especialista do IRS em crimes cibernéticos, e Sean Magruder, criador da BlockTrace, uma empresa de análise blockchain que tinha sido contratada pelo IRS. Jimmy era bem certinho com os impostos. Sempre que vendia Bitcoin, declarava e pagava tudo. Mas o que chamou a atenção dos agentes foi o fato de terem roubado uma maleta cheia de dólares em espécie de um cara que era milionário em Bitcoin. Não é que já suspeitassem que ele fosse o autor do roubo do Silk Road, mas havia alguma coisa estranha e eles queriam descobrir exatamente quanto dinheiro ele tinha para calcular quanto imposto deveria pagar. Para saber se Jimmy lavava dinheiro em algum paraíso fiscal, primeiro pediram ao provedor de internet dele todas as informações sobre o seu endereço de IP. Assim, os agentes tinham nas mãos o histórico de navegação de vários anos de Jimmy. Mas só para deixar claro, o ISP tem acesso ao seu histórico, mas em princípio apenas às páginas que você acessa, não ao que você faz dentro dessas páginas. Explicando de forma mais simples, agora mesmo a sua operadora sabe que você está no YouTube, mas não sabe exatamente qual vídeo está assistindo lá dentro. Claro que essa informação já foi suficiente no caso de Jimmy, porque perceberam que o IP dele se conectava o tempo todo a uma exchange, e não qualquer exchange, mas sim uma com KYC. KYC vem de Know Your Customer e significa que, para se cadastrar, você precisa validar a identidade. Em novembro de 2020, Jimmy cometeu um erro. Depositou o equivalente a $800 em Bitcoin na exchange, e Magruder começou a rastrear esse dinheiro na blockchain. Descobriu que vinha de uma carteira ligada ao Silk Road. Foi aí que começaram a desconfiar. Em maio de 2021, o policial local que tinha revisado as câmeras e arquivado o caso recebeu uma ligação de Washington. Os agentes do IRS disseram que ele precisava reabrir o caso do roubo da maleta e que provavelmente estavam na cola de um dos maiores ladrões de criptomoedas da história. E assim, o policial local, o agente do IRS e Muder foram visitar a casa de campo no Lago Lanier. Não contaram o verdadeiro motivo da visita. Disseram que estavam investigando a invasão e o roubo que ele tinha sofrido 2 anos antes. E Jimmy não só deixou eles entrarem, como ainda fez um tour pela casa. Era exatamente o que os federais precisavam: circular pela casa em busca de compartimentos secretos e pisos falsos onde pudesse estar escondida alguma prova incriminatória. Entre outras coisas, nas imagens apareceu que ele tinha um rifle AR-15, um rig de mineração, bandeiras de Donald Trump e um cachorro já velhinho. Jimmy chegou até a mostrar uma carteira em seu laptop com cerca de $60 milhões em Bitcoin. Com as provas incriminatórias em mãos, eles foram embora, planejaram como conseguir o laptop aberto e desbloqueado e pediram um mandado de prisão. Quando voltaram, seguiram enganando Jimmy. Um dos agentes disse que queria continuar conversando sobre o roubo da casa e o levou até o quintal. E ali, o agente contou que, na verdade, era do IRS e que estavam investigando o roubo do Silk Road.
Em questão de segundos, a bela casa à beira do lago de Jimmy estava cercada de agentes armados. Entre todas as coisas que encontraram, no banheiro, acharam uma lata grande de Cheetos Popcorn e a abriram. Dentro, havia várias toalhas. Foram tirando uma por uma até que a encontraram. A placa-mãe que continha as carteiras com 50 mil bitcoins. Quando Jimmy roubou as moedas, o Bitcoin estava em cerca de $12. Isso dava um roubo de mais ou menos $600 mil. Quase 10 anos depois, com o Bitcoin batendo recordes históricos em cerca de $65 mil, o butim chegava a 3,3 bilhões de dólares. E Jimmy nem tinha encostado neles. Tratava-se da segunda maior apreensão de criptomoedas por parte do governo federal, depois dos 3,6 bilhões em criptos roubadas e ligadas ao hack do Bitfinex em 2016. Apesar de os federais já terem as carteiras, ainda não tinham as chaves. Jimmy acabou colaborando com o IRS e entregou as moedas. Inclusive, tiraram dele algumas que, aparentemente, ele tinha conseguido de forma legítima muito antes do hack. Enquanto o julgamento se arrastava, Jimmy perdeu tudo: amigos, dinheiro e luxos. Chegou até a trabalhar como motorista da Uber no seu velho Mercedes-Benz. Finalmente, em abril de 2023, ele foi condenado a 1 ano e 1 dia de prisão por fraude eletrônica. Segundo o próprio site do Departamento de Prisões dos Estados Unidos, Jimmy saiu da cadeia no dia 3 de abril de 2024. A defesa de Jimmy alegou que não havia vítimas no roubo, já que se tratava de dinheiro de atividades ilegais. Os federais ficaram com as criptomoedas e, como costuma acontecer com outros bens apreendidos, teoricamente elas foram leiloadas. O que fica claro é que o caso de Jimmy Jong levanta uma dúvida. Devemos considerá-lo um cybercriminoso ou apenas um cara que tropeçou por acaso numa máquina de fazer dinheiro infinito?